Fala pessoal, bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Hoje continuaremos a leitura comentada do livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidades de Roger Olson, com o mito número 7. O arminianismo não é uma teologia da graça. Roger Olson vai explicar mais uma vez que é muito comum em alguns livros de autores calvinistas a acusação de que o arminianismo ensina uma teologia que não seja pautada na graça, que ensina uma teologia onde o ser humano é que escolhe a Deus, escolhe ser salvo. Isso é um mito, não é verdade? Jacó Arminio, ele sempre enfatizou a graça de Deus como aquela que inicia o processo da salvação. Jacó Arminio, a grande discussão que ele tinha com os seus contemporâneos calvinistas não era se a salvação é exclusiva da graça ou não. Isso aí é um ponto pacífico. O arminianismo também crê na graça como a única que salva. A questão é, essa graça, ela pode ser resistida? Para Jacó Arminio, sim. Para os calvinistas, não. Por que Jacó Arminio ele defendia tanto a possibilidade de se resistir à graça de Deus? Primeiramente porque ele entendia que isso é bíblico. A Bíblia mostra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, pessoas resistindo à graça de Deus. E em segundo lugar, porque ele entende que a graça, entendia, melhor dizendo, que a graça é uma pessoa. E como pessoa se relaciona com o ser humano. E para que haja um relacionamento pessoal com o ser humano, um relacionamento em amor, é necessário que o ser humano tenha um certo grau de liberdade para aceitar ou resistir. Deus, soberanamente, Deus é soberano, concordamos com isso, ele permite, ele concede ao ser humano um certo grau de liberdade. E onde há liberdade, o mal é uma possibilidade. A resistibilidade é uma possibilidade. Então esse é o grande ponto. A salvação é pela graça, sim. É a graça preveniente. Olha esse termo mais uma vez. Graça preveniente. É a que libera o livre-arbítrio. Alguém pode argumentar que na Bíblia não tem esse termo, graça preveniente. É verdade. O termo não é bíblico, mas o conceito é. Da mesma forma como trindade. Esse termo trindade também não é bíblico. Não tem na Bíblia a palavra trindade. E nem por isso a trindade não deixa de ser um conceito bíblico. Então, graça preveniente libera o ser humano, liberta o arbítrio humano e a partir daí o ser humano está livre para resistir ou não. Roger Olson ele faz aqui uma analogia bem interessante. Nenhuma analogia é 100%, mas eu achei essa bem esclarecedora. Ele fala de um mendigo que está na rua, não tem onde morar, não tem o que comer, está na extrema pobreza. Uma pessoa vem, se compadece daquele mendigo e oferece, dá de presente àquele mendigo uma quantia em dinheiro. Na realidade, não dinheiro, dá um cheque. Um cheque onde o valor é um valor bom o suficiente para que aquele mendigo mude de vida. O mendigo, ao receber aquele cheque, ele tem duas opções. Ele simplesmente guarda o cheque ou ele vai até o banco e desconta o cheque, saca aquele valor. A questão é, o fato do mendigo ter recebido o cheque, ter ido até o banco sacar aquele dinheiro, faz com que o mendigo tenha tido méritos para a mudança da sua vida? Aquele presente deixou de ser uma dádiva, deixou de ser um presente simplesmente porque o mendigo teve a opção de ir sacar o dinheiro ou não? Então essa é a grande questão. Para os arminianos, o fato do ser humano não resistir à graça de Deus não dá nenhum crédito, não dá nenhum mérito a esse ser humano. Para os calvinistas, o fato, se o ser humano pudesse resistir, para os calvinistas, isso torna o ser humano com algum grau de mérito na salvação. E aí nós vamos ter debates acalorados sobre isso. Eu até compreendo alguns irmãos calvinistas não entenderem
da mesma forma. No entanto, a questão é, definam o arminianismo de maneira correta. Toda liberdade para se não concordar, para argumentar. No entanto, não digam que o arminianismo é uma teologia que defende que o ser humano escolhe ser salvo, que enfatize o livre-arbítrio. Isso não é verdade. O grande objetivo desses meus vídeos aqui é simplesmente expor de maneira clara o que é o arminianismo clássico, coisa que muitas vezes nem os próprios arminianos sabem. Então ainda teremos bons teólogos calvinistas que refutarão, tentarão refutar, não concordarão. No entanto, definam o arminianismo clássico de maneira correta e não da maneira que se ouve por aí, mas da maneira que o próprio Jacó Armínio ensinou e também com outros grandes arminianos, como John Wesley, Charles Wesley, entre outros, definiram ao longo de suas vidas, ok? Então, mito 7, arminianismo não é uma teologia da graça? Errado. O arminianismo defende que a salvação é única e exclusivamente da graça divina. No entanto, essa graça ela pode ser resistida. Ok? Obrigado mais uma vez por essa visita ao meu canal. Aguardo você no próximo vídeo.